sentar. Amados irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de partilhar com vocês uma passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 seguintes. Firmeza com base nas Escrituras. Tu, porém, me tens seguido cuidadosamente no ensino, na maneira de proceder e agir, nos propósitos, na fé, na longanimidade, no amor, na constância, nas perseguições e sofrimentos que me sobrevivem em Antioquia, Icônio e Listra. Que perseguições suportei, mas de todas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos maus e os impostores, progredirão cada vez mais no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, permanece naquilo que aprendeste e aceitastes com fé. E sabes de quem o aprendeste. Desde criança conheces as Escrituras, elas também têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda obra. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, proclama a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a longanimidade de ensinamento. De fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme os seus próprios desejos, quando sentem coceira no ouvido e, desviando o ouvido da verdade, voltam para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faz a obra de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, esta passagem é uma passagem de Paulo que escreve para a comunidade de Timóteo. E aqui ele está falando da sua própria experiência, né? Dentro da sua vivência de evangelizador. Então, primeiro, ele dá um conselho à comunidade. Então, olha a comunidade, conselho para nós. Primeiro, conhecer as Sagradas Escrituras. Primeiro conselho, conhecer as Sagradas Escrituras. Porque é dali que, diante das perseguições, das adversidades, das situações que vamos enfrentando ao longo da nossa vida, é por meio da palavra de Deus que nós vamos encontrar sabedoria, que nós vamos encontrar qual é o caminho a ser percorrido. É ali que nós vamos encontrar as instruções para saber se estamos caminhando de fato na vontade de Deus. Por isso que desde muito pequeno, né, este é o convite de Deus para nós, para sempre ajudarmos as nossas crianças a serem inseridos na catequese para aprenderem
os ensinamentos de Deus. Por quê? Porque é através dos ensinamentos que nós vamos conduzindo a nossa vida. É que nós sabemos se aquilo de fato é correto ou não. Então é através das Escrituras, que é inspirada pelo próprio Deus para ensinar, argumentar, corrigir, educar, conforme a justiça. Então vamos abrir um parêntese aqui. Qual é a base de ensino da minha família? Qual é a base de argumento que eu tenho para educar os meus filhos? É minha ou está pautada nos ensinamentos de Deus? Né? As minhas amizades, quando eu tenho que corrigir um amigo de algo ruim que ele esteja cometendo, da onde vem a fonte para que eu entenda que aquele não é um bom caminho? Qual é a maneira que eu aplico para ajudá-lo? Sai da minha cabeça, dos meus sentimentos ou das instruções que eu tenho por parte daquele que desde o início nos instruiu? O que é a palavra de Deus? Porque a gente pensa muitas vezes que a palavra de Deus ela só vem para nos confortar, né? Não é assim quando a gente está lá num momento difícil da vida, não é? E louvado seja Deus que você vai atrás da palavra de Deus, mas ela não serve só para confortar, não, amados. Ela conforta também, mas ela também nos direciona e também nos corrige. Por isso que a gente vê um monte de pregação bonita, né? Cortada só na parte que ajuda a gente a ficar feliz, né? Mas a parte lá que prossegue do versículo tá dando um puxão de orelha, mas esse aí deixa passar, né? A pessoa já tá tão, às vezes, abatida, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Então não. Então a palavra de Deus, ela nos conduz à salvação pela fé em Cristo. Então qual é o principal objetivo da palavra? Nos salvar. Nos salvar do mau comportamento, nos salvar dos maus pensamentos, nos salvar da má conduta, das más escolhas. Então por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque aí nós não seremos enganados. E não é enganado pelo outro, não é enganado por mim mesma. Porque muitas vezes quem se engana somos nós mesmos. Então, por que eu estou trazendo esta palavra? Porque aqui nós somos todos cristãos, amantes, seguidores do Cristo, amamos Deus. Mas temos que caminhar sóbrios. Temos que caminhar conscientes de que os tempos que estão presentes não são tempos fáceis. São tempos que muitas vezes estão sendo utilizados para nos confundir e nos tirar do caminho que verdadeiramente nos salva. Então, o primeiro ponto que Paulo vai avisar, comunicar àquela comunidade, como ele está fazendo conosco hoje, com esta comunidade que aqui está. Então, olha, tem a Sagrada Escritura em teu coração, para te ensinar. Então, se a Sagrada Escritura me ensina, eu vou ensinar a partir da Sagrada Escritura. Se é ela a minha fonte, é através disso que eu vou também levar o outro dentro dos relacionamentos, seja familiar, seja relacionamento no trabalho, enfim, qualquer lugar. Porque é a palavra quem me conduz.
E é a partir disso que vai conduzir todas as realidades da minha vida. Para argumentar, para corrigir e para educar conforme a justiça. Então, como está a nossa educação, né? Qual é a base da educação? Então, quantas vezes tira as coisas da nossa cabeça para educar? Né? Algo que não vai construir algo sólido, verdadeiro, eficaz. Então, olha a preocupação de Paulo em construir uma comunidade com sabedoria, pautada na verdade da palavra de Deus. Porque quem ama quer que o outro viva conforme a vontade de Deus. E Deus nos fala por meio da sua palavra. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda a obra. Capacitada e preparada para as adversidades, capacitada para lidar com aquilo que não vem de Deus e que muitas vezes vem para confundir o nosso coração. Depois ele vai dizer assim: diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos. Então, quem vai julgar? O próprio Deus. Os vivos e os mortos, eu te peço com insistência. Olha o que Paulo está pedindo para nós. Eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, proclama a palavra de Deus, insiste oportuna e inoportunamente. O que significa isso? Fale da palavra. Viva na palavra. Proporcione momentos para falar da palavra. Faça algo com que esta palavra chegue para que o reino de Deus continue cada vez mais avançando. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Por isso transmitimos, tentamos fazer ao máximo para que esta palavra chegue, que é o que nos pede o próprio Deus por meio de Paulo. Porque conhecei a palavra e a palavra irá vos guiar, irá vos conduzir. Porque esta palavra é uma palavra que vem de Deus. E por que oportuna? Porque vai ter momentos como esse que é oportuno falar. Você não veio aqui para ouvir a palavra? Então tá tudo tranquilo, não tá? Amém. Por que Paulo está falando? Fale oportuna, que é quando estiver tudo bem, o povo vem ali de coração aberto para ouvir, né? Estamos na igreja, no contexto religioso, ok, mas inoportunamente também, que é quando as pessoas muitas vezes não querem ouvir. Que é muitas vezes quando as pessoas não querem, mas que você, instruído pela palavra, vai ali dar o conselho, corrigir. Não que você vai falar lá, ó, diz aí Mateus capítulo, não, mas você vai corrigir como? Olha, Deus nos ensina que não é assim. E às vezes a pessoa não quer ouvir aquilo. Oportuna e inoportunamente, eu te peço, pela manifestação de Cristo, convence, repreende, exorta com toda a longanimidade de ensinamento. Olha o que Paulo está falando para nós. Exorta, corrige, diga, fale da palavra de Deus. Não se canse. Porque às vezes a gente cansa, né? É verdade. Na nossa humanidade, né? Na nossa humanidade a gente cansa. Mas aquele que vive pela palavra, a sua vida, a sua própria vida, acaba se tornando esse evangelho. Por isso que nós nunca vamos nos cansar.
né? Então, quando nós corrigimos, não corrigimos para ser bons, corrigimos porque aquela criatura pode se perder. Isso não quer dizer que nada que fazemos aqui tem garantia de dar 100% certo, mas tem. Nós temos a obrigação de comunicar a verdade. Custe o que nos custar. Então, por isso que Paulo diz a esta comunidade, olha, proclama a palavra de Deus, insiste, convence. E a gente pensa que às vezes falar da palavra de Deus é só brigando, né? Não, mas peça ao Espírito Santo dar meios para que esta palavra chegue. Quando ele fala convence, quando ele fala diga, ele está falando assim, use os dons que você tem para que esta palavra chegue a outro que ainda não escuta. Porque senão a gente pensa que é só pegar a palavra, chegar lá e colocar no peito do outro, né? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, se utilize da criatividade. Os meios que Deus vai dando a você. Isso a gente pode fazer tantas coisas para falar da palavra de Deus, né? Hoje a gente faz os cortinhos, né? Vai se adaptando à realidade do mundo. Tudo para quê? Para que de alguma maneira aquela palavra chegue. Então você vai fazendo o que Paulo está pedindo. Às vezes a pessoa não quer ouvir aquilo, mas aí está passando, né? Acaba parando e escuta uma frase oportuna e inoportunamente. E aí ali é a graça de Deus que vai levar aonde Ele quer. Mas a nós, chamados, que experimentamos, que sabemos a importância que é ser conduzido, ensinado e corrigido pela palavra, temos que continuar insistindo. E ele vai dizer, de fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme os seus desejos. Eu pergunto a você, esse tempo está longe de chegar, sim ou não? Esse tempo está longe de chegar? Não, esse tempo chegou, né? Não está longe não. Nem na esquina. Nós estamos neste tempo. Nós estamos neste tempo. Que muitos não suportam. Quando vem... Você já teve experiência quando alguém vem falar de Deus, a pessoa já fala assim, pode parar, para. Né? Quero ouvir isso não. Lá vem essa xarope aí, né? Lá vem essa xarope falar de Deus. Haverá um tempo que não suportarão. Por quê? Porque já estão cercados por mestres que são conduzidos conforme os seus próprios desejos. Então, você acha mesmo que eu vou ouvir uma palavra que me compromete a ter que mudar se eu posso seguir alguém que fala que eu posso fazer o que eu quero e está tudo bem? Não. Esse não é o meu desejo. A minha vontade é pecar. Aí eu vou seguir um lugar que fala que o pecado me leva para o inferno. Se tem alguém lá falando que tudo isso é uma bobagem, que imagina que esse negócio de pecado te leva para o inferno, né? Isso é baboseira. E qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Pecar. E aonde que nós vamos seguir? Se não seguir os mestres que correspondem com o desejo dos seus corações. É isso que acontece hoje. É isso que acontece hoje. Quando começa alguma coisa a me comprometer, né? Vamos lá para os arrepios, aonde ninguém conhece a gente, porque daí tá tudo bem. Mas quando começa
a comprometer a minha vida, a minha conduta, a minha maneira, eu não quero. Então, facilmente, vamos seguindo aos mestres que dizem o que eu quero ouvir. E é por isso que hoje tá assim de gente, né? Falando de maneiras bonitas, de maneiras agradáveis, e são seguidos. E são seguidos. Porque aqueles que procuram viver a palavra de Deus são os radicais, né? Que não é tanto assim, né? É muito. Por quê? Este tempo chegou. Paulo já alertava esta comunidade que haveriam estas pessoas, que haveriam este tempo, que só de ouvir falar sobre questão de igreja e de doutrina, a pessoa já não suportaria. Por quê? Porque foram cedendo aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. E não querem serem corrigidos, não querem ser educados na fé. Porque ser educado na fé vai me comprometer, depende de mim. Né? Depende de mim. Então, olha o que vai dizer. E desviando os ouvidos da verdade, voltam para as fábulas. Então, quer dizer, eu digo não a esta verdade e me volto para quem? Para aquele que fala que está tudo bem, né? E hoje, quais são os tipos de fábulas mais utilizados? Que Deus é amor, Ele te ama, e Ele é mesmo, né? Que não importa qual seja o seu pecado, né? Tá tudo bem, né? Que se você morrer assim, tá tudo bem, Ele te ama. Tudo isso é verdade. Até o ponto que, se você morrer em pecado, há um comprometimento. Agora, eu sou pecador? Sim. Deus é amor? Sim. Mas Ele quer que eu mude, que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia, pelo poder da sua graça, que opera em nossa vida e nos transforma. Senão, para que Jesus veio morrer na cruz, né? O pecado é uma bobagem, né? Mas é uma bobagem para quem? Porque para Jesus custou a vida dele, né? Para Jesus, todo o sofrimento que ele passou foi devido ao pecado da humanidade. Então, as pessoas desviam os seus ouvidos da verdade e vão sendo conduzidos para aquelas fábulas que vão criando conforme o seu tempo. Hoje tem muitas realidades na internet, né? Meu Deus do céu, muitas. Infelizmente. Eu não gosto daquele padre não, porque aquele padre fala umas coisas que eu não gosto dele não, né? Mas eu gosto tanto daquele rapazinho lá, como que é o nome dele? É o doutor tal. Mas ele fala umas palavras tão bonitas, chega, alivia meu coração, né? Aí você pega lá os sacerdotes que estão derramando o seu sangue para poder pregar a sã doutrina da igreja, os ouvidos estão bem longe, passa reto, né? Mas aqueles que estão ali amaciando, né, nosso pecado, tá tudo bem. Então desviam o olhar, os ouvidos da verdade. Não querem ouvir a verdade. Querem seguir as fábulas, conforme o desejo do seu coração. Tu, porém, olha o que diz Paulo. Tu, porém, filho de Deus, cristão, comunidade, tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faz a obra de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Aí eu pergunto a você, quem é o evangelizador? Todo bati? Quem é batizado aqui, levanta a mão. Olha, tem um monte de evangelizador aqui, Senhor, graças a Deus. Um monte. Porque a gente pensa que o evangelizador é aquele, é o padre, né? É aquele que está pregando. Eu sou evangelizador.
Você, todos nós que somos batizados, somos evangelizadores. Então, Paulo está dizendo para nós, vigia em tudo. Vigia em tudo. E suporta as provações, porque olha, quer dizer a verdade? Mas pode preparar o lombo aqui, viu? Ó, prepara. Prepara aqui também, ó. Pode preparar. Aqui, ó. Até essa pessoa tomar consciência do que é aquela verdade, quem a pronunciou em nome de Deus vai ter que suportar. Então, São Paulo não mente para nós. Isso aconteceu com ele. Isso acontece com todos aqueles que querem levar a sã doutrina da palavra de Deus, da igreja. Todos aqueles que desejam ensinar a verdade do Evangelho. Então isso, a gente começou a leitura dizendo, né, das perseguições. Das perseguições. Então por isso que eu trouxe esta passagem para nós, para que a gente possa cada vez mais dar passos e passos concretos em nossa vida e assumir a nossa postura e missão de evangelizador. Entender que Deus, Ele instrui a todos. Deus, Ele capacita a todos. Mas cabe a nós, primeiro, obedecer estas instruções, comprometendo a nossa vida, não de vez em quando, comprometendo a nossa vida integralmente. O que significa isso? É só quando eu estou aqui na comunidade? Não, na minha vida, na minha casa, né? Que às vezes eu vou estar em lugares que são inoportunos para me apresentar como cristão. Que não vai ser legal me apresentar como cristão, que ninguém vai me olhar com cara feia se eu me apresentar como cristão. E daí como que eu vou me comportar? Né? Aqui dá para passar batido, né? Ninguém precisa saber que eu sou a Fran lá da comunidade, né? Aqui dá para passar batido. Mas quando é um lugar que é oportuno, né? Então o Senhor diz não. Por isso que a palavra tem que estar empregada em nós. Nós não temos que saber outra coisa que não a palavra e viver a partir dela e ser conduzido por ela. Não ter esta abertura para outra coisa, né? Então, que possamos com esta palavra ser formados verdadeiramente, dar passos concretos nesta evangelização. Lá na nossa casa, no nosso trabalho, no contexto que nos envolve, suporta. A mesma palavra que te corrige é a mesma palavra que te dá também para que você seja sustentado. E vigia dia e noite, para que você não caia na tentação. Para que você não caia num erro, num engano. Mas como eu vou saber disso? Através do conhecimento da doutrina e da palavra de Deus. E nós da comunidade procuramos fazer isso integralmente. Quando nós proporcionamos aqui as formações de segunda-feira, para quê? Para que você tenha o conhecimento, para que você saiba o que ensina a doutrina da igreja, né? Então não é porque é bonito, não, é porque é necessário. É necessário. Quando eu sei a verdade, quando eu sou conhecedor da verdade, eu sei qual é o caminho que eu tenho que prosseguir. Quando nós fazemos os momentos de oração, é para deixar então que esta palavra, esta formação, este conhecimento se torne vida na minha vida, por meio da graça. Que não seja só uma informação, porque informação nós temos muitas, mas que a palavra de Deus
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus tem que se tornar carne na nossa vida. Ou seja, tem que se tornar vida em nós. Então o que nós vemos aqui fazer na terça? Pedir a Deus. Ser instruídos na palavra. Pedir que o Espírito Santo nos ajude, porque sozinho nós não podemos. Sozinhos nós não conseguimos. E é como comunidade, em comunhão, entre irmãos, né? Que nós vamos então juntos clamando esta graça de Deus na nossa vida, pedindo a Deus esta graça. Então hoje eu tive a oportunidade de ouvir essa instrução, né? Então algo entrou como formação, algo entrou como ensinamento no meu coração. Mas quem vai me ajudar a viver isso? A graça de Deus. A graça de Deus. Claro, com a minha busca, com o meu desejo de querer viver. Né? E daí, quando nós vemos aqui na quinta-feira, quando nós nos submetemos ao momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. É esse tripé, né? Formação, oração e abandono diante daquele que é o único, vivo e presente, a videira verdadeira, que nutre a nossa alma com o desejo de tudo isso que nós colocamos aqui. Agora eu digo a você, lá na nossa casa, sem buscar, sem desejar muitas vezes, nós não vamos conseguir sozinhos. Por isso que Deus nos quer comunidade. Então por isso que Deus derrama carismas como a comunidade, carismas como a Canção Nova, como a Shalom, todos os carismas que nós vemos na igreja. Para quê? Para nos atrair novamente ao verdadeiro sentido da nossa vida, que é um dia alcançarmos a eternidade no céu. Esse é o sentido. Mas quantos nós estamos perdidos no mundo, andando longe do verdadeiro sentido da nossa vida, que é Deus e em Deus encontrar a vida eterna. Então é por isso que nós somos instruídos por meio dos apóstolos, aqueles que nos antecederam, aqueles que começaram, aqueles que experimentaram. Principalmente Paulo, né? Esse que foi enviado. Assim como cada um de nós agora somos nós, não somos? Esta comunidade que estamos aqui tendo que ser instruídos para que juntos possamos fazer a vontade de Deus. Então haverá um tempo em que tudo isso será muito difícil. Ontem nós estudávamos aqui, né? Na formação, que antigamente uma pessoa ouvia o evangelho, a palavra, alguém pregando, aquilo entrava no coração e aí já falava assim, o que é preciso para mim poder seguir Cristo? Ser batizado. Eu quero ser batizado. Antigamente era assim. Não era? E desejava o batismo. Então se convertia e era batizado. Então aquela palavra entrava, movia o coração e automaticamente aquela pessoa já se levantava e ia ao encontro daquilo que precisava ser feito. E ia fazer. Porque era desejo, era vontade de mudança. Eu quero esta vida, eu quero isso que esta pessoa está colocando aqui. Aí, mas você tem que ser batizado, o que precisa? Hoje, né? Hoje tem que converter os batizados. Né? E se você falar assim, olha, para batizar você tem que participar de um curso, fazer... Vixe Maria, arruma uma briga, né? Não tem mais a disposição. Por que não tem? Porque não é importante.
A gente até comentou, né? Porque tudo que é importante nós dá um jeitinho, sim ou não? Se é importante, claro que a gente dá. Se é importante para você, volta lá na sua memória. Ah, eu tô com uma dor no pé. Alguém falou que o fulano lá ajuda. Rapaz, você pega o carro, você vai de ônibus, você vai voando, você vai de qualquer jeito, mas você vai. Se é importante para você, você vai. Agora, se não é, amigos. Ah, porque... Ah, tem... Ah... Mas... E todo mundo vai entender. O que é importante para você? Será que Paulo, quando está falando com nós já estamos nessa maturidade, todos que estão ouvindo aqui, você que está em casa, nós já estamos todos nessa maturidade de assumir esse evangelho? Ou a gente está ainda tentando buscar os meios para tentar ouvir de vez em quando? Qual lugar nós estamos nesta caminhada? Os tempos são maus. Os tempos são maus. Enquanto dormimos, existe um leão que está sempre à espreita, esperando a quem devorar. E muitas vezes, infelizmente, é a nossa família, é os nossos filhos, é o nosso matrimônio. Porque estamos, às vezes, preocupados com tantas outras coisas que passam e vão passar. E esquecemos do essencial. Distraídos. Vigia. Diz a palavra de Deus. Vigia. Olha. Não está caminhando conforme a vontade de Deus. Corrige. Chama. Diga. Insista. Exorta. E oportuna e inoportunamente, se tu amas e desejas salvar. Então que nós possamos deixar que esta palavra entre em nosso coração e que, com a graça de Deus, suportar toda a contrariedade que virá por meio da nossa postura de assumir o Evangelho de Deus em nossa vida e tornar a nossa boca um arauto deste Evangelho. Então que Deus nos sustente, que nós, como comunidade, sejamos uma comunidade orante, viva, perseverante, que ajudemos uns aos outros em suas provações, para que possamos juntos cada vez mais nos alicerçarmos. E assim, então, anunciando o reino de Deus. Não foi isso que aconteceu quando Paulo foi preso? Não é isso que aconteceu? Lembra da passagem de Paulo e Silas, quando ele foi preso? O que aconteceu? Alguém lembra o que aconteceu? Quando eles foram presos, a comunidade se uniu para rezar. Para rezar. Não para reclamar. Para rezar. E é isso que Deus quer das comunidades. Quando nós estamos em comunhão, estamos aqui para rezar uns pelos outros. Quem cura? Deus. Quem liberta? Deus. A comunidade reza. Reza e conhece a verdade. Então, quando Paulo e Silas estavam presos, a comunidade estava lá rezando por Paulo e Silas. Estavam rezando. Então, nós temos... Por isso, o terço... Entende? Essa é uma vivência comunitária. Né? Porque nós estamos aqui para quê? O que Deus pede a nós? Reze. Vigiai, orai, reze. Então nós temos que ter um povo que reze. Suscitar um povo que deseja a oração, que queira a oração. Mas para isso, temos que permitir que a palavra nos guie, que a palavra nos forme e que a palavra nos corrija. Então que o Senhor, por meio de São Paulo apóstolo, interceda por nós e nos ajude todos os dias da nossa vida. Pedir que o Espírito Santo nos ajude e que faça de nós verdadeiros anunciadores
e amantes do Evangelho de Cristo. Porque tem diferença entre anunciar e amar, né? Quem anuncia porque ama, suporta tudo aquilo que possa vir. Que Nossa Senhora, que é aquela que tudo esperou em Deus, que é aquela que tudo suportou para que se cumprisse a palavra de Deus, esteja conosco nesta caminhada, nos ensinando a sermos fiéis e perseverantes até o fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.